Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor e empresário Vishen Lakhiani. Então, bora começar. Nas palavras dele, antes de mais nada, eu quero te prometer o seguinte: se você colocar em prática as coisas que irei compartilhar com você a partir de agora, será como se você tivesse adicionado de 5 a 25 anos a mais na sua vida. E eu falo sério, pois muito disso já foi estudado e validado pela ciência. A maioria das pessoas não pensam na mente como algo no qual elas podem hackear, mas o que eu aprendi com um cara chamado Dave Asprey é que a consciência é algo hackeável. E a forma como a ciência moderna está evoluindo é tão interessante que hoje você pode realmente estudar sobre muitas frequências diferentes no cérebro. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar das frequências alfa, beta, teta e delta. Porém, isso é algo muito básico, pois ainda há muitas outras. Eu diria que há pelo menos 50 frequências diferentes que estão sendo estudadas hoje, nas quais você pode fazer uma engenharia reversa a fim de mudar a forma como o seu cérebro funciona. Bom, agora eu gostaria de te mostrar algo interessante que descobri e que me trouxe grandes resultados. Nessa imagem está eu e um grupo de pessoas olhando para as minhas ondas cerebrais, que no caso são essas aqui. Então, ao aprender quais frequências cerebrais correspondem aos estados mentais que você deseja entrar, como por exemplo, quais frequências correspondem à criatividade, à intuição, e até, por mais estranho que pareça, qual corresponde à habilidade de alterar e dobrar a realidade, você poderá induzir esses estados à vontade, para que assim você consiga mais resultados na vida. Então, dessa forma, eu aprendi a como agir de forma intuitiva enquanto estou acordado e a como ir realmente profundo na minha meditação. E isso só foi possível por causa da leitura que fiz dos meus padrões de ondas cerebrais. Bom, uma das melhores coisas que você pode fazer nesse exato momento, sem a necessidade de máquinas caras, é perdoar radicalmente. Pois o perdão radical é a chave para o mais saudável dos estados cerebrais. Então acredite em mim. Perdoar radicalmente é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida, o que significa perdoar outras pessoas que te machucaram e perdoar a si mesmo todo santo dia. Uma outra coisa na qual eu trabalhei em cima durante 1 ano foi aprimorar minha prática de meditação a fim de atingir estados realmente profundos e poderosos. E o que eu descobri foi que nada se iguala aos 6 níveis de consciência, nos quais serão explicados a seguir. Primeiro de tudo, isso não é invenção minha. Na realidade, isso é fruto das últimas pesquisas sobre meditação, nas quais eu apenas agrupei em um hack de 12 minutos. Você sabia que a maioria das pessoas que estudam sobre meditação acabam parando no meio do caminho? Isso acontece porque elas compram vários cursos com regras como você precisa limpar sua mente, ou você precisa respirar e expirar seguido de mantras. Só que o problema é que muitas dessas técnicas já estão ultrapassadas. E eu particularmente acredito na ciência, no que os cientistas provam que funciona e em evidências empíricas testadas por mim mesmo. Bom, existem 6 níveis diferentes de consciência que podem ser progredidos. Níveis esses que, segundo a ciência, são os que mais contribuem para o bem-estar do ser humano. E o primeiro deles é a compaixão. A partir do momento em que você inclui exercícios de compaixão pela humanidade durante suas meditações, você irá descobrir com o tempo que sua ideia sobre si mesmo mudou. Isso pode levar 1, 2 ou até 3 meses para acontecer. Mas a partir daí, além de você parar de se importar com a opinião do resto do mundo, você começa a ter menos afinidade com sua tribo, sua raça, sua religião, seu país e começa a desenvolver mais afinidade com toda a raça humana. Ou em outras palavras, você se torna mais humanista. Bom, o segundo nível se trata de gratidão, e a ciência já mostrou que a gratidão tem a maior correlação com o bem-estar humano do que qualquer outro traço de caráter. O terceiro nível se trata de perdoar, inclusive nós já falamos disso, e esses 3 primeiros níveis têm a ver com se disciplinar a permanecer num estado de felicidade durante o dia. Mas então ainda temos os níveis 4, 5 e 6, nos quais se baseiam em desenvolver uma visão de futuro que ilustre o impacto que deseja causar no mundo. Então a fase 4 basicamente se trata de desenvolver uma visão de 3 anos à frente. Já a fase 5 se trata de desenvolver uma visão sobre como você deseja que seu dia seja. E por último temos a fase 6, que se trata de se sentir apoiado. E essa fase vem das tradições religiosas e espirituais,
onde você sente aquela sensação de estar sendo apoiado por um poder acima de nós. E no meu livro, O Código da Mente Extraordinária, eu incluí um capítulo bônus onde eu explico todo esse processo. Portanto, você começa o primeiro dia com compaixão, o segundo com gratidão, e aí no 7º dia você será capaz de reunir todos eles em uma única prática de meditação. E os empreendedores que fazem isso têm suas vidas completamente mudadas. E para aqueles que acreditam não levarem jeito com meditação, saiba que isso não foi projetado para pessoas cujas mentes querem ficar sem fazer nada, mas sim para pessoas que querem ir para o mundo e fazer acontecer. Bom, agora vamos falar de físico. Quando eu completei 40 anos, eu consegui alcançar um nível físico melhor do que o que eu tinha com 25 anos. Portanto, fazem 15 anos que comecei essa jornada. E agora eu vou compartilhar com você o que eu descobri nesse processo. Mas antes de mais nada, como faz para medir em que nível está seu físico? Essa é uma pergunta importante, pois se você não souber como medir isso, você não vai saber o quanto está de fato evoluindo. Há duas formas bem simples. Uma delas é a frequência cardíaca em repouso. Então, quando eu acordo pela manhã, eu checo minha frequência cardíaca e tento mantê-la sempre abaixo de um certo limite. Limite esse que vai variar de pessoa para pessoa, pois a sua biologia, sua etnia, onde você vive e quais alimentos você come são fatores que influenciam na variação desse número. De qualquer forma, você precisa saber qual é sua frequência cardíaca em repouso e não deixar que ela suba cada vez mais, pois isso significará que você está cada vez menos condicionado fisicamente. A segunda coisa que eu faço é um conceito bem simples chamado de pontos-alvos. Um ponto-alvo é uma simples medida que te permite perceber quando chegou num determinado nível de alguma coisa, nesse caso, saúde. Então assim, conforme envelhecemos, é comum que diversas coisas aconteçam com nossa biologia. Isso inclui ganhar mais gordura na região da cintura, barriga e coxas e perder condicionamento físico. E muitos de nós apenas aceitamos isso. Nós aceitamos a ideia de que quando nós tivermos 80 anos, não conseguiremos mais fazer tantas flexões como quando tínhamos 35. Nós aceitamos a ideia de que quando tivermos 60 anos, devemos nos conformar por ter muito mais gordura em volta de nossas barrigas. Mas isso são apenas crenças que devemos quebrar. Portanto, o que eu faço é estabelecer pontos-alvos. Por exemplo, eu afivelo meu cinto no mesmo furo há 10 anos, e é esse furo que eu uso como ponto-alvo. Então, toda vez que eu percebo que não estou conseguindo mais afivelar o cinto nesse furo de forma confortável, eu já sei que é um sinal de que estou fracassando no propósito por trás desse ponto-alvo. Isso significa que eu preciso instalar imediatamente o que eu chamo de procedimento de correção de ponto-alvo. Procedimento esse que, para o meu caso, significa 1 semana de dieta low carb e fazer musculação 2 vezes na semana. E é isso. E aí dentro de 1 semana eu já terei voltado a afivelar meu cinto no mesmo furo de antes, sem nenhum incômodo. Agora, além do furo do cinto, um outro ponto-alvo que utilizo são as flexões. E o que eu tenho em mente é o seguinte: seja lá qual for a minha idade, eu preciso ser capaz de ir para o chão e fazer 50 flexões. Se eu não conseguir, isso significa que eu fracassei nesse ponto. E para mim, todo ponto-alvo é inegociável. Portanto, nesse caso, eu preciso fazer as 50 repetições. Caso contrário, isso é um sinal de que eu estou regredindo minha força e resistência física. E aí, mais uma vez, eu preciso entrar com um procedimento de correção de ponto-alvo, que nesse caso significa que eu terei que voltar para a academia e comer de forma apropriada. Então, dessa forma, eu consegui permanecer fazendo a mesma quantidade de flexões que fazia quando tinha 25 anos, mesmo hoje tendo 40. Na realidade, eu faço até mais do que antes, pois aumentei para 55, e o motivo é o seguinte: sempre que você fracassa em um ponto-alvo, como por exemplo acordar num belo dia e em vez de fazer 50 flexões só conseguir fazer 47, você não só deve se corrigir para chegar nos 50, como também deve subir o nível para mais uma repetição nas próximas vezes. Portanto, o seu novo ponto-alvo aceitável passa a ser 51. O cérebro age de forma muito interessante quando falhamos. Pois quando estabelecemos um objetivo de 50, mas só atingimos 47, nós nos sentimos fracassados. Mas esse é um condicionamento errado que está acontecendo no cérebro. Você tem que inverter isso e transformar um problema num projeto ou num desafio. E quando eu fracasso em atingir 50 flexões, eu paro e digo: ok, fiz 47, ótimo. Agora eu preciso aumentar meu ponto-alvo de 50 para 51. E aí nas próximas 2 semanas,
Eu vou me comprometer a ir para academia, treinar flexões, comer saudável, fazer cardio e tudo o que for preciso para que eu consiga chegar em 51 flexões, e depois em 52, 53 e por aí vai. Mas quer saber de uma coisa? Meu objetivo é ser capaz de fazer 100 flexões aos 80 anos e a idade que se dane. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.